Nessa videoaula, irei ensinar como criar e editar uma triangulação no métrica topo. Então aqui, pessoal, nós estamos com nossos pontos de levantamento e eu quero criar a triangulação para interpolar todos os pontos. A triangulação é a base para toda a volumetria, porque através dela eu consigo calcular curvas de nível, fazer os cálculos de volumetria, perfil, seção e todo o meu projeto volumétrico. Então, para isso, nós temos os nossos pontos, todos os nossos pontos já estão com altimetria, e agora nós vamos criar a malha triangular. Então, nós vamos em volumetria, criar triangulação. Aqui em triangular pontos, nós vamos configurar a gravação, ela pode ser externa, no arquivo externo, ou interna. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a gravação interna, dentro do projeto que nós estamos executando. E aqui nós vamos clicar para incluir uma nova triangulação no nosso projeto. Eu posso dar um nome para essa triangulação, e com esse nome, ele já vai criar uma camada dentro do nosso projeto. Então, eu vou colocar a camada com o nome primitivo, para definir que é o terreno natural, sem nenhuma alteração. Ok. E ele ativou todas as outras opções de pontos, limites, ilhas e linhas obrigatórias. A triangulação é feita através de pontos. Então, sempre que for necessário criar a triangulação, nós temos que ter pontos no nosso arquivo. Então, eu posso selecionar os pontos, ou então clico em todos e ele já faz uma varredura e busca todos os pontos existentes no arquivo, que é o nosso caso. Nós vamos clicar em todos e ele já vai aparecer o filtro por intervalo, para definir a cota inicial e a cota final do nosso levantamento. Essa cota inicial e final é interessante sempre verificar. Por quê? Para não ter divergência na altitude do nosso projeto. Então, a cota de início 658, a cota final 683. Então, se por um acaso tiver uma cota negativa ou uma cota zero, volta no processamento dos pontos antes de continuar a fazer a triangulação. Então, aqui no nosso caso, está dentro da declividade do nosso terreno. Então, vamos clicar em OK. E ele já pegou os 338 pontos existentes no nosso levantamento. E agora nós vamos verificar as outras configurações. Então, aqui nós também podemos definir os limites. Então, vamos supor que eu tenho os 338 pontos, mas eu quero limitar a área que eu vou criar a triangulação. Então, eu venho em selecionar e vamos supor que eu quero criar a triangulação somente dentro desta área. Então, mesmo que eu peguei os 338 pontos, eu vou criar a triangulação somente dentro dessa região. Então, eu seleciono e já apareceu a quantidade de 1. Então, aqui sempre eu posso vir aqui em visualizar para verificar o limite que foi definido para a criação da triangulação. Então, se eu clico no OK, ele já vai criar a triangulação dentro desta área que eu selecionei como limite. Então, essa é a configuração de limite. Então, eu vou apagar essa triangulação para mostrar as outras configurações que tem na ferramenta de triangulação. Então, eu vou limpar. Aqui nós temos também ilhas. Então, vamos supor que eu não quero que crie curvas de nível dentro dessas duas áreas. Então, eu vou selecionar como ilhas e ele vai criar a triangulação dentro dessas duas áreas. Mas a hora que eu for calcular as curvas de nível, elas vão ficar
fora desse limite. Tanto aqui quanto aqui, só temos a triangulação, mas as curvas de nível foram retiradas dessas duas áreas. Então, essa é a configuração de ilhas. Então, nós temos limites e ilhas. Então, eu vou limpar aqui toda a triangulação para demonstrar a configuração por linhas obrigatórias. Então, aqui eu limpei toda a triangulação. Eu vou incluir uma nova triangulação. Novamente, vai ser o primitivo. Vou selecionar, ó, todos os pontos. E aqui, pessoal, linhas obrigatórias. A configuração de linhas obrigatórias, ela auxilia na criação de córregos, estradas, para a hora de criar uma curva de nível, fazer um cálculo de volume, as arestas já esteja tudo configurada conforme o levantamento. Então, eu posso selecionar as linhas obrigatórias. Então, nesse caso, vamos supor que essa linha é um eixo de uma estrada. Então, eu posso vir em selecionar, eu seleciono o eixo, e ele já vai interpretar como uma linha obrigatória. Se por um acaso tiver duas, três, é só continuar selecionando todas elas. Então, essa ferramenta é para a parte de estradas, córregos, caminhos de servidão, taludes, cercas. A única coisa que não pode acontecer numa linha obrigatória é cruzar com outra. Então, se eu vim aqui, olha, e selecionar uma linha cruzando com essa obrigatória, ele já vai dar um aviso que há interseções entre elas. Por quê? Só pode ter uma aresta entre esses pontos interpolados. Então, por isso que ele pede para vocês redefinirem quais linhas que vão ser o limite da malha triangular. E aqui também, quando tem interseções entre elas, se vocês clicarem aqui em visualizar, você consegue visualizar qual que é a aresta que está tendo cruzamento com outra. E pode limpar essa linha obrigatória. Então, aqui eu cliquei em limpar, ele pergunta se eu quero limpar as linhas obrigatórias, sim. E agora eu seleciono corretamente a linha que eu desejo tornar obrigatória. Então, já selecionei como linha obrigatória. E agora eu posso continuar a criação da minha triangulação. Então, aqui em triângulos, eu posso habilitar para eliminar os triângulos obtusos, para ele criar as arestas conforme o ângulo máximo e o ângulo mínimo definido. Esses ângulos vocês podem alterar conforme necessário. Aqui também eu posso criar a polilinha da borda, e ele já vai criar uma polilinha em todo o limite da malha triangular. Depois de configurado todas as informações da malha, é só clicar no OK. Clicando no OK, ele já criou a malha triangular. Então, vou deixar congelada as curvas de nível, porque depois eu posso recalcular todas elas. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima videoaula.